Leia dois valores de ponto flutuante de dupla precisão A e B, que correspondam a duas notas de um aluno. Beleza, então aqui a gente já sabe que vai usar um tipo de variável float, certo? E a gente vai ler dois valores. No caso, o usuário vai digitar esses dois valores, a gente vai armazenar esses dois valores nas variáveis A e B, né? E cada um desses valores representam uma das possíveis duas notas que o aluno teria, certo? A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 3,5 e a nota B tem peso 7,5, certo? Então ele fala aqui, ó, que é bastante importante. A soma dos pesos, portanto, é 11, beleza? A soma dos pesos é 11. Assuma que cada nota pode ir de 0 a 10, sempre com uma casa decimal. Beleza, então cada nota aqui, ó, que é passado pelo usuário, sempre tem uma casa decimal, certo? A gente vai pegar esses dois valores, armazenar nas variáveis A e B, né? A primeira nota tem peso 3,5, a segunda 7,5, sendo que a soma dos pesos é 11 e depois a gente vai imprimir a média aqui. E aqui na saída ele fala aqui, ó, que a variável média, conforme o exemplo abaixo, é para calcular, é para imprimir a variável média, né, com 5 dígitos após o ponto decimal, ou seja, tem o ponto decimal, depois tem 5 números após ele, certo? Então a gente já sabe que isso aqui a gente vai ter que formatar esse valor, tá bom? Porque se deixar normal vai apresentar mais do que 5 dígitos, possivelmente. E ele fala aqui, ó, com um espaço em branco em antes e depois da igualdade, ou seja, espaço em branco, beleza. Utilize variáveis de dupla precisão, double, ele já tá dando a dica aqui, e como todos os problemas, não esqueça de imprimir o fim da linha após o resultado. Ou seja, a gente vai imprimir isso aqui e depois ele vai pular uma linha, né, para ficar o cursor aqui embaixo. Beleza. Então vamos lá. A gente vai criar primeiro essas variáveis aqui, né? Na verdade, a gente vai primeiro fazer aquele scanner, né? Então, dessa vez, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou excluir, deletar e vou criar um novo new class. Main, clica aqui, finish. Beleza? Vou apagar isso aqui. Vamos começar. Então, vou começar aqui no scanner, input igual new scanner system.in, ponto e vírgula aqui, e já vou fechar esse meu scanner input.close, beleza? Ele já importou o meu Java Until.scanner ali, certo? Então aqui a gente já consegue ler as coisas que o usuário digita aqui no console. Então vamos começar a criar as nossas variáveis, tá bom? Então são do tipo double. Então double A recebe input.next double, ponto e vírgula, depois double B recebe input.next double, certo? Ponto e vírgula. A gente já vai receber esses dois valores, bom? Depois ele fala aqui, ó, que a gente tem que calcular a média, né? Sendo que eles possuem pesos diferentes. Então, vou colocar aqui, ó, double, média, era esse o nome que ele pediu? Deixa eu ver. Média, recebe. Aí vamos lá. No caso, o nosso A, ele tem peso 3,5, certo? Então, como a gente faz isso? Nesse caso, a gente vai ter que fazer cálculos separados em cada uma dessas variáveis aqui. E depois que a gente fizer o cálculo em cada uma delas para atribuir os pesos, né? Porque são pesos diferentes, a gente vai fazer a média, né? Sendo que a soma aqui é 11. Então, vamos lá. Para fazer esse cálculo separado, né? A gente vai fazer isso. Abrir e fechar parênteses. Vou colocar o A aqui, né, no caso A maiúsculo, né, que é a minha variável, multiplicado por 3,5. Bom, por que 3,5? Porque o peso dela é 3,5, certo? Aí depois aqui, eu tenho que somar agora, então, mas eu vou fazer a mesma coisa agora com B multiplicado por 7,5. Beleza, já fiz o cálculo separado de cada um deles, porque são pesos diferentes, e agora eu tô fazendo a soma. Só que agora, o valor disso aqui, eu tenho que dividir por 11, certo? Então, como eu faço isso? Eu isolo essa parte aqui do cálculo, colocando parênteses aqui antes e depois barra 11.0, certo? Esse ponto 0 aqui é só um costume mesmo, porque como isso aqui é um double, né, e a gente tá fazendo uma divisão, então você tá fazendo uma divisão de um valor double por um valor double também, certo? Pra ficar assim. Agora, ó, tá certinho aqui, né? No caso, eu faço esse cálculo, porque o A tem peso 3,5, depois faço esse cálculo, porque o B tem peso 7,5, somo esses dois valores, depois o valor que tá aqui dentro, eu divido por 11, certo? Que é o que ele indica ali. Beleza. Então, tem uma outra coisa. Lembra que aqui no Brasil a gente usa o vírgula, não o ponto. E para isso, a gente tem que fazer a correção. Para fazer essa correção, a gente vai mudar a localização aqui
para Estados Unidos, né? Porque meu sistema operacional aqui é português e ele usa o vírgula, mas nesse caso a gente precisa usar o ponto. Então vou colocar aqui locale.setDefault, colocar locale.us. Pronto, agora ele tá americano e a gente já pode usar o ponto, certo? Depois disso, a gente só precisa imprimir esses valores aqui. Então, vou copiar esse texto aqui, porque em seguida vai o resultado da média, certo? Então, vou vir aqui, sysout, seguro Ctrl, aperto espaço, que vou abrir e fechar aspas duplas, Ctrl V, e aqui o valor da média, ele é um valor formatado. No caso, são 5 dígitos após o ponto decimal. Então, vamos fazer isso. Vou colocar aqui %.5f, depois %n, para quebra de linha. Isso aqui é o meu valor formatado, esse aqui é minha quebra de linha. Só que esse valor formatado, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer meu valor média, certo? Então, venho aqui, fora dos aspas, vírgula, vou copiar aqui, média. Aí aqui, ó, ele tá apresentando um erro, porque no println a gente não consegue fazer o string formatado. A gente tem que fazer usando o printf, certo? Aí já corrigiu. Então, salvei. Vamos fazer o teste. 5.0 e 7.1. Vou iniciar aqui. 5.0, 7.1. Deu média 43182. 43182. Depois 00, 7.1. Deixa eu ver. 0.0, 7.1. 84091, né? 84091 e depois 1010. Vamos ver esse último. 10.0, 10.0. Deu 10 exatamente. Então, certo, a gente já tem a solução para esse problema aqui, que é o exercício 1005. Eu vou copiar essa solução, Ctrl A, copiar. Vou vir aqui em enviar. Vou selecionar aqui, apagar, né? Colocar a minha solução. Vou enviar. Vamos ver se está certo. Vir aqui agora em submissões. Tá na fila de espera. Vamos lá. Certo, foi aceito. Então, mais um exercício corrigido, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí na descrição, tá bom? E eu espero que vocês colaborem entre si, tá bom? Se você tem alguma dificuldade, deixa aí nos comentários, porque eu ou outra pessoa pode te auxiliar, tá bom? Assim todo mundo se ajuda e a gente progride junto. Então é isso. Valeu por terem assistido até o final e vamos para a próxima aula.